Graça e paz, meus irmãos. Que alegria poder estarmos juntos novamente, mais uma vez para adorar o Senhor, mais uma vez para poder louvar o Senhor, nessa ocasião, nesse culto de adoração, nesse culto especial. Todos os cultos são especiais porque são para louvor, para adoração ao Senhor. Então, creia que o Senhor vai falar com você nessa noite. Peça a Ele já no seu coração que esteja já falando com você. Peça a Ele que fale contigo com as músicas, com os cânticos, com as orações. E assim nós vamos adorando ao Senhor, dando o melhor das nossas vidas para o nosso Deus, não é? Vamos já então começar com uma palavra de oração, invocando a presença do nosso Deus no nosso meio, na sua casa, no seu lar, no seu dispositivo, para que a gente possa caminhar bem. Senhor Deus, Pai querido, quero te agradecer, Senhor, pelo momento, pela oportunidade que o Senhor nos dá, ó Pai, de podermos juntos, ó Deus, buscar a Tua presença, podermos juntos, Senhor, cultuar o Teu nome, ó Deus, que o Senhor esteja nos abençoando, abençoando a Tua igreja, Senhor, a Tua igreja, Senhor, que se reúne, ó Pai, mesmo distantes, ó Deus, juntos, unidos, num só coração, numa só mente, num só espírito, para buscar e adorar ao Senhor. Que o Senhor esteja abençoando cada família, cada lar, levando a Tua paz, a Tua presença, com cada um que está conosco nesse momento, Senhor. Nós te agradecemos, ó Pai, agradecemos por tudo isso, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, meus irmãos, nós estamos então reunidos aí para louvar ao Senhor, para adorar ao Senhor. As portas das igrejas estão fechadas nesse momento, mas não se preocupe porque os nossos corações estão e devem estar abertos para buscar o Senhor, para louvar ao Senhor, para adorar ao Senhor. Não se esqueça disso, é tempo de buscar ao Senhor aí onde você está. Não deixe de buscar ao Senhor e de participar conosco, estar junto conosco em todos os momentos, tá bem? Eu quero compartilhar um texto com você, o nosso texto devocional, que hoje se encontra em Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Nós faremos a leitura dos versos 22 ao verso 26. E a palavra diz assim: As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Então, que nós possamos aguardar a salvação que vem do Senhor, mas que nós possamos, nesse tempo de aguardar, nós possamos estar tranquilos, descansando no Senhor, alegres pelo seu cuidado, alegres pelas suas misericórdias, que vão cuidando de nós a cada dia, a cada momento e vão nos guiando. Que Deus abençoe sua vida e que você não perca o foco que é o Senhor, não perca o olhar para Jesus, tá bom? Nós vamos ter mais uma palavra de oração nesse momento. Quero orar agora pela nossa cidade, quero interceder pela sua vida, pela sua família. Vamos se unir a mim em oração, vamos orar pelo país, pelo nosso Brasil, que passa por momentos difíceis, e pelas nossas famílias, pelos nossos empregos, enfim. Vamos clamar ao Senhor nesse momento. Senhor nosso Deus, Pai querido, mais uma vez na Tua presença, Senhor, e agora, meu Deus, para colocar diante de Ti, ó Pai, a nossa vida, a nossa igreja, o nosso povo, Senhor, a nossa nação e a nossa cidade diante de Ti, ó Deus. Nós clamamos a Ti porque nós sabemos que é o Senhor quem governa, nós sabemos que é o Senhor aquele em que nós devemos confiar, é a pessoa em que nós devemos colocar os nossos cuidados, e nós o fazemos isso nessa hora, ó Deus. Que o Senhor esteja abençoando as nossas famílias, os nossos lares, trazendo paz, trazendo união dentro de cada casa, Senhor Deus, que não venha faltar mantimento, que não venha faltar alegria, que não venha faltar emprego, nem os recursos, ó Pai, para ninguém, ó Deus. Que o Senhor esteja abençoando, Senhor, trazendo a sua presença a cada dia dentro de cada lar, ó Deus. Queremos também clamar ao Senhor, ó Pai, que esteja abençoando, ó Deus, a nossa cidade, a cidade de São Carlos, ó Deus, que o Senhor esteja, ó Pai, derramando a Tua graça, Senhor, para que
para que não venha faltar os leitos, não venham faltar as acomodações, não venham faltar as equipes médicas, ó Deus, e que o Senhor esteja os abençoando nesse momento, Senhor, dando força, dando vigor, renovando a energia de cada um daqueles profissionais que estão trabalhando agora nesses hospitais, ó Deus. Vem estar também com aqueles que estão agora, Senhor Deus, ali acamados, que estão ali adoentados, que o Senhor esteja restaurando a vida de cada um, que o Senhor esteja colocando a sua mão poderosa sobre cada um deles, ó Deus, abençoando, dando força, dando vigor, ó Deus, e dispensando a saúde a cada um, ó Pai. Que o Senhor esteja também, ó Deus, com aquelas famílias, ó Pai, que nesse momento estão contristadas, estão chorando, estão tristes porque perderam alguém, Senhor. Nós sabemos que só o Senhor tem o consolo, tem o conforto, e pedimos ao Senhor que esteja indo de encontro a essas pessoas nesse momento, ó Deus. E nós queremos ainda pedir que o Senhor esteja abençoando todos aqueles que estão governando, Senhor Deus, os governantes da nação, do estado, das cidades, ó Pai, para que possa haver consenso, possa haver entendimento, Senhor Deus, boa vontade, ó Pai, e que tudo possa ser resolvido de uma forma, Senhor, de uma forma concreta, ó Pai, para que todos possam ter paz, para que todos possam ter alegria, Senhor. Que além da questão da saúde, o Senhor também intervenha na questão da paz, que possa haver paz na nossa nação, ó Pai. É o que nós te pedimos, ó Deus. Fica conosco e abençoe esse meu irmão, minha irmã, que colocou diante de Ti também o seu pedido, sua petição, a sua prece, ó Pai. Nós te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem. Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã entoamos teu louvor. Santo, 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 nosso Deus Santo, Santo, todos os remidos, juntos com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamento e a terra, eras e sempre és, e hás de ser, Senhor. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem tremor. Tu somente és santo, outro não existe, puro e perfeito, excelso benfeitor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo,
fonte do teu amor. Se eu subir até o céu, céu abismo eu descer, sei que ali tu estás. Mesmo se eu tomar as asas da alvorada, tua mão ainda assim me guiará. Mesmo a noite escura, tua luz brilhará e comigo estarás. Mesmo se eu tomar as asas da alvorada, tua mão ainda assim me guiará. Mesmo a noite escura, tua luz brilhará e comigo estarás. E comigo estarás. Muito bem, meus queridos irmãos, meus amados irmãos, agora nós vamos passar para um momento bem especial, o momento da leitura da Palavra de Deus. Que você esteja atento à leitura da Palavra de Deus. A Palavra de Deus ela já vai falando a partir do momento em que nós já vamos fazendo a leitura, e tenho certeza que ela vai falar ao seu coração, como tem falado ao meu coração. E peça ao Senhor que fale ao seu coração, peça ao Senhor que fale ao seu coração através da palavra dessa noite. Nós não queremos outra coisa que não seja ouvir a voz do Senhor. Quero compartilhar com vocês então hoje o texto que se encontra em Atos capítulo 3. Nós faremos essa leitura dos versos 1 ao verso 10, Atos 3, de 1 a 10. E assim diz a palavra de Deus. Pedro e João subiram ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram, e de um salto se pôs em pé, e passou a andar, e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu-o todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Amém. Peça a Deus que fale ao seu coração nesse momento. Se você puder, baixe sua cabeça, feche seus olhos, interceda ao Senhor, clame ao Senhor que fale ao seu coração. Vamos fazer isso agora. Senhor Deus, fala ao nosso coração, nós queremos ouvir a Tua voz, somente a Tua voz, ó Pai. Leva todo o pensamento, toda a distração, tudo aquilo que vem impedir-nos, ó Pai, de ouvir a Tua voz. E tem liberdade no nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos.
Então, nós estamos aqui diante de uma cena cotidiana, de uma cena normal na vida de qualquer judeu do século I, dos primeiros dias do século I. Dois judeus caminhavam indo em direção ao templo. Lá estava Pedro e João, que estavam indo até o templo. O texto diz que eles caminhavam para uma reunião de oração. É isso mesmo, eles estavam caminhando para uma reunião de oração. Todos os dias aconteciam reuniões para oração ali no templo. Haviam as reuniões pela manhã, havia uma reunião ao meio-dia e havia reunião à hora nona, mais ou menos por volta de 3 da tarde. Então era uma reunião na parte da tarde, onde as pessoas iam até ali para buscar a presença de Deus, para orarem, para colocarem os seus pedidos, para apresentarem os seus clamores e para adorarem ao Senhor através das suas orações. Veja que os apóstolos que caminharam com o próprio Mestre, com o próprio Cristo por 3 anos, agora se dirigem e se voltam seus pensamentos à oração. Embora tendo caminhado com Jesus, embora tendo andado com Ele, embora estivessem aptos para ensinar a palavra de Deus, embora já estivessem treinados e preparados por Cristo, já receberam o Espírito Santo nas suas vidas, mas eles não abandonam a prática da oração. Então é importante que eles vão caminhando no sentido da oração e eles serão surpreendidos, mais adiante no texto, eles serão surpreendidos e eles verão um milagre acontecer. Então eles estão caminhando em direção a uma reunião de oração, ao mesmo tempo que eles estão caminhando em direção ao milagre. O que eu quero dizer é que os milagres acontecem nas nossas vidas, e se você quiser ver milagres na sua vida, se você quiser experimentar milagres na sua vida, se você quiser experimentar mais de Deus na sua vida, você precisa se ater à questão da oração. Nós precisamos buscar a Deus. Nós precisamos buscar mais a Deus no dia a dia. Nós precisamos nos colocar diante de Deus, dobrar os nossos joelhos perante o Senhor e realmente dedicarmos tempo à busca do Senhor em oração. Através da oração, colocando as nossas preces, as nossas dificuldades, os nossos anseios, os nossos desejos, e aí nós vamos sentindo a presença de Deus na nossa vida, e aí nós vamos sentindo mais de Deus no nosso dia a dia. E Deus vai agindo com grande poder diante de nós, e as coisas vão acontecendo e nós vamos vendo as coisas acontecerem. É muito importante nesse tempo que as pessoas se coloquem em oração. Hoje eu vejo pessoas reclamando, eu vejo pessoas queixando-se, todos nós, de certa forma, estamos queixosos, reclamamos, é do governo, é disso, é daquilo outro, e um tempo que nós poderíamos estar gastando em oração, dedicando em oração. Nós perdemos o nosso tempo falando de tantas coisas, falando de tantas problemáticas, falando de tantas tristezas, coisas que nos deprimem, quando nós podemos estar indo diante de Deus, quando nós podemos estar indo à presença de Deus para buscar o seu conforto, o seu consolo e mais da sua presença. Então, Pedro, João e aqueles que estavam ali, que foram até aquela reunião de oração, eles saíram dali diferentes. Eles não saíram do mesmo jeito que entraram, eles saíram cheios da presença de Deus, eles saíram com os corações ardendo com os milagres, o milagre que viram, com aquilo que estaria a acontecer. E eles apenas estavam caminhando para a oração. Então nós podemos aprender aqui que se nós quisermos ver milagres nas nossas vidas, se nós queremos presenciar milagres nas nossas vidas, nós precisamos parar e precisamos nos colocar em oração diante de Deus. Mais que nunca, a igreja de hoje, que precisa ser uma igreja forte, que precisa ser uma igreja atuante, só irá conseguir fazer isso se buscar mais de Cristo, porque a igreja é do Senhor, a obra é do Senhor, e tudo isso
passa por querermos ser usados por Ele. Então é importante que nós, que a igreja, queira ter poder de Deus para agir nesse mundo, queira ter poder de Deus para trabalhar nesse mundo, para atuar nesse mundo, para enfrentar as trevas, as lutas, as dificuldades. E isso só irá acontecer a partir do momento que essa igreja busca o Senhor em oração. E lá estavam então caminhando Pedro e João, caminhando para a oração, por volta de 3 horas, pararam as suas atividades, pararam aquilo que eles estavam fazendo. A Bíblia não fala o que eles estavam fazendo, se estavam pescando, interromperam a pescaria, se eles estavam fazendo alguma outra atividade, mas coloca que eles subiram até o templo com essa intenção, com a intenção de orar. E veja que esses homens, eles caminhavam em direção ao templo para orarem. Esse templo não era o templo dos cristãos, embora cristãos, ainda chamados como discípulos aqui, eles estavam se dirigindo ao templo que era um templo comum. Tanto judeus como cristãos dividiam aquele espaço e se reuniam para buscar a Deus, se reuniam para orar ao Senhor. Então não era o lugar que fazia a diferença, mas sim a busca ao Senhor que fazia a diferença. Mais adiante, os judeus perceberam que os cristãos já estavam em grande número e começaram então a causar problemas e já não quiseram mais que eles ficassem aqui naquele espaço com eles. Então os cristãos deixaram de se reunir no templo onde os judeus se reuniram e passaram a se reunir em casas, passaram a se reunir em ruas, passaram a se reunir em praças, em beiras de rios, em locais onde pudessem estar juntos para adorar ao Senhor. Mais à frente ainda, quando o Império Romano passou a perseguir de uma forma brusca os cristãos, esses passaram então a se reunir em catacumbas, em cemitérios, em locais escondidos, e às vezes apenas sós foram assim. Mais adiante, os países, os locais onde existe a igreja perseguida, como a China, como a Coreia, os cristãos se reúnem hoje em matas, se reúnem em cavernas, se reúnem em locais muito afastados. Quando podem fazer isso, quando não tem que trocar papéis escondidos nas ruas e cada um na sua casa buscar ao Senhor. Então, nada disso, a ausência de um local físico não impediu estes homens, não impede essas pessoas de serem cristãos ativos e de fazerem a diferença no tempo e no lugar onde estavam. Então é importante nós entendermos isso e colocarmos isso na nossa mente, que o Senhor está buscando adoradores e que adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, se você está chateado, está triste, que de repente não pode, nesse momento, estar se reunindo presencialmente, não podemos estar reunindo presencialmente, não se desespere, não fique triste, mas busque o Senhor e queira fazer a diferença mesmo sem estar reunido dentro de um templo. Então esse é um momento, como nós vimos o pastor Henrique mostrando hoje cedo, que a igreja tem feito diferença e tem feito diferença pelo mundo, tem feito diferença aonde está, e não são as paredes que fazem diferença, mas é a palavra que nós levamos às pessoas que fazem a diferença. Então isso é muito importante nós colocarmos, termos em mente. E lá iam então Pedro e João caminhando, e o texto diz que também havia um homem que era levado todos os dias para aquele templo. E o texto diz no versículo 2 que era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo. A porta do templo, a porta formosa, a porta mais bonita que tinha lá, era uma porta toda dourada, feita de um material especial, por isso tinha esse nome, porque realmente ela era formosa. Mas aquele homem não passava daquela porta. Aquele homem, ele não poderia caminhar, aquele homem não podia ir por si próprio, aquele homem ele não tinha condições de por ele mesmo se dirigir até aquele local. Ele era levado por outras pessoas, levado por pessoas que o colocavam ali e o colocavam diariamente. E lá estava ele, então, vendo as pessoas entrarem e saírem daquele templo, ouvindo coisas que as pessoas diziam, ouvindo das bênçãos
bênçãos que as pessoas recebiam no momento da oração, nos cultos, ouvindo tantas coisas maravilhosas que eram feitas nas vidas deles, mas ele não tinha esse contato. Ele se limitava a estar apenas contemplando as bênçãos de Deus feitas na vida dos outros. E ele estava ali, além de ser colocado, de ser colocado por outras pessoas naquele local, ele era forçado pela sua situação a pedir esmolas. Então lá estava ele como um pedinte, lá estava ele então dependendo da boa vontade das pessoas, dependendo de que alguém o olhasse, que alguém olhasse para ele, de que alguém desejasse fazer o bem para ele. E a lei dizia que o judeu deveria contribuir, deveria dar esmolas, deveria ajudar, e dar esmolas no hebraico significa agir com amor, agir com cuidado, cuidar de alguém. Não é nesse sentido que nós temos aqui, mas ele ficava então na dependência de pessoas que fizessem isso. Mas mesmo com toda essa exigência da lei, mesmo com tudo isso, ele enfrentava uma grande dificuldade, a dificuldade do preconceito daquela época. E aquela época era uma época muito complicada na questão do preconceito. As mulheres sofriam um grande preconceito, as crianças sofriam um grande preconceito, os pobres sofriam preconceito, as pessoas que tinham algum tipo de deficiência sofriam um grande preconceito. Enfim, era um tempo muito difícil em que praticamente todas as pessoas elas sofriam algum tipo de preconceito. E a questão do paralítico, a questão do coxo, como do cego também, era uma questão muito complicada, porque havia um debate muito grande entre eles, entre os sábios daquele tempo, que ficavam discutindo, os religiosos ficavam discutindo o porquê da pessoa estar naquela condição. Então havia uma crença entre eles que era por causa dos pecados, e aí havia então a discussão, se ele estava daquela forma por causa dos pecados dos seus pais, ou porque ele havia pecado ainda no ventre da sua mãe, olha que absurdo, ou se isso foi um castigo consequente depois. Então veja que isso é uma fala da religiosidade, onde tira o amor de Deus do centro e coloca o peso da religião sobre as costas das pessoas e faz com que haja, então, esse rompimento, esse distanciamento, e então aquele homem passava a ser visto como um pecador que estava sendo punido, e por isso ele estava daquela forma. E aí nós esbarrávamos com outra dificuldade. Então, poucas pessoas se aproximavam dele, alguns se aproximavam, realmente com um bom coração, outros se aproximavam e, quando soltavam a sua moeda, davam graças a Deus por não estarem naquela condição, não serem como aquele homem, um pecador que dependia da ajuda dos justos, e outros também aproveitavam-se daquele momento para mostrarem aos outros a sua piedade. Jesus combateu muito a religiosidade. Jesus combateu muito as pessoas que agiam assim, as pessoas que agiam apenas, faziam as coisas apenas por fazer, que faziam as coisas apenas para se mostrarem, que faziam as coisas apenas de boca para fora. Mas aquele homem estava lá. Então aquele homem, realmente numa condição de humilhação total, estava ali a pedir esmola, e o texto diz que ele, vendo a Pedro e João, ele viu que Pedro e João ia entrar no templo. E aí eu quero parar um pouco para pensar na questão do ver, na questão da visão. Veja que nós temos aqui um homem que está à porta do templo, um homem que está provavelmente caído, que está deitado à porta do templo, e ele observa todas as pessoas, e ele observa então que Pedro e João estavam a entrar no templo, e lá iam eles entrando no templo, e eu acredito que ele sabia que Pedro e João andavam com Jesus, e o texto diz que ele implorava que lhe dessem uma esmola.
Ele já não estava a pedir, mas ele implorava. E quer dizer então que ele estava gritando, que ele estava clamando, que ele estava olhando para eles e suplicando que dessem uma ajuda para eles. Na verdade, aquele homem, quando ele pede a esmola, ele não olha, não era o costume olhar para a pessoa. Ele viu eles chegando, mas quando alguém ia pedir uma esmola, então ele tinha que abaixar a sua cabeça e falar e levantar ali a latinha, o recipiente, talvez, o local onde eles pudessem depositar ali as suas ofertas, as suas esmolas para ele. Então, aquele homem estava de cabeça baixa, humilhado, olhando para o chão, prostrado naquele momento, deitado, imóvel, e clamando que Pedro e João dessem uma esmola para ele. Quantas pessoas que estão assim, quantas pessoas que você conhecem que estão assim, quantas pessoas que hoje, nesse tempo, estão caídas, estão deitadas, estão jogadas, muitas vezes até na porta das igrejas, muitas vezes perto do reino de Deus, muitas vezes próximas da salvação, mas estão ali caídas, jogadas, clamando pela misericórdia de alguém, clamando que alguém fale de Jesus para eles, clamando, pedindo que alguém olhe para eles, pedindo que alguém os favoreça com a palavra de Deus ou com o que quer que seja. No caso, o homem aqui pediu uma esmola, mas quantas pessoas que hoje nós sabemos que estão carentes de Cristo, que estão deitadas, tão perto do reino, às vezes alguém da nossa família, alguém que conhece as músicas, que canta as músicas, que canta os hinos, que às vezes até conhece o texto, mas está ainda caído, está do lado de fora. Outros que até vão à igreja, mas que também estão nessa condição. Às vezes até vão à igreja, mas ir à igreja e pertencer a Jesus são coisas diferentes. Ir à igreja e ser um cristão ou ser um discípulo são coisas bem diferentes. Então, aquele homem estava ali. E o texto diz que Pedro e João olharam para ele e eles viram aquele homem. E aí eu vejo aqui a reação dos apóstolos, que eles olharam para aquela pessoa que estava ali perdida e sem salvação, para aquela pessoa que estava ali numa dificuldade muito grande, para aquela pessoa que estava ali passando por toda aquela dificuldade, e aprendo com eles que nós devemos olhar para essas pessoas. Eu aprendo aqui nesse texto que nós devemos olhar para aqueles que estão próximos, que estão carentes, que estão morrendo, que estão jogados e que precisam ser alcançados pelo Senhor Jesus, porque quem transforma é Jesus, e Jesus transforma, como Jesus transformou a vida de Pedro, como Jesus transformou a vida de João, pessoas que antes eram pessoas mal vistas pela sociedade, pessoas que antes tinham um caráter duvidoso, que negaram a Jesus, que fugiram quando Jesus foi preso, que não o acompanharam, que se esconderam, mas que foram transformados por Jesus. E que foram realmente transformados por ele. Então eles olham para aquele homem com essa compaixão, com a compaixão do mestre, porque o discípulo é aquele que quer ser igual ao seu mestre, é aquele que aprende com o mestre para ser igual a ele. E eles então aprendem com Jesus a ter compaixão e tem esse olhar, e isso me chama a atenção. Nós temos olhado para as pessoas que estão à nossa volta e nós vivemos um tempo em que os corações têm ficado duros, em que os corações têm ficado secos, os corações têm ficado áridos. E nós, como povo de Deus, precisamos levar a palavra, precisamos levar a água viva que é Jesus e que vai amolecer essa terra dos corações. Mas como nós levaremos a água viva se os nossos corações estiverem endurecidos, se os nossos corações estiverem secos? Então eu convido a você também a refletir sobre como está a sua vida, como está o seu coração, como está o seu contato com o Senhor, e pedir a Ele que o refresque, que o renove com a sua água viva, para que você
você possa também levar dessa água aos outros que estão caídos e que estão carentes agora dessa água viva, que estão carentes de Jesus. E Pedro e João dizem para ele: olha para nós. Eles não pediram, não perguntaram o seu nome, não mandaram ele fazer alguma coisa, não pediram nada para ele, apenas que olhassem para ele. E aí também eu aprendo que as pessoas estão olhando para nós e as pessoas querem olhar para nós, mas esse olhar para nós é para ver a imagem de Cristo refletida através de nós. Então nós temos aqui um compromisso de refletir a imagem de Cristo para que aqueles que estão caídos, para aqueles que estão perdidos, para aqueles que estão com o coração seco, que estão com o coração árido, poderem olhar para nós e verem a luz de Cristo sendo refletida e poder serem alcançados por essa luz. A igreja, o papel da igreja é esse, é levar a luz de Cristo aonde estiver, é levar a luz de Cristo a qualquer lugar onde ela esteja, é espalhar essa luz. E quando a luz chega, a treva vai embora, a treva tem que ir embora. Mas eu vejo que nós vivemos dias em que a igreja tem se preocupado com tantas coisas, tem olhado para tantas situações, tantas coisas, tem ouvido outras falas e tem saído do seu campo, tem saído do seu caminho, que é levar a luz de Cristo, para pensar em outras coisas e se distrair com outras coisas. E essa igreja do século 21, essa igreja do ano de 2020 e 2021 tem perdido cada vez mais a sua força, tem perdido cada vez mais o seu poder, porque tem se prendido às coisas desse mundo e a carnalidade tem falado alto nesse tempo. Então nós precisamos retornar à nossa origem, retornar ao nosso primeiro amor, retornar ao Senhor, para que as pessoas possam ver a luz de Cristo brilhando no meu, no seu, no nosso rosto a cada dia. E para isso nós somos colocados aqui, para sermos faróis. Aquele farol que está lá no meio do mar, em cima de uma pedra pequena, lá está ele iluminando. Se aquele farol para de brilhar, as embarcações viram, as embarcações afundam, as embarcações naufragam. Então veja a importância daquele farol. E nós fomos colocados nesse mundo para isso, para levarmos a luz de Cristo aonde tem mais trevas, aonde as trevas são mais intensas, são mais fortes. Esse é o papel da igreja, esse é o nosso papel e essa deve ser a nossa busca. E aquele homem, o texto diz que ele olhava atentamente, ele estava olhando não de uma forma qualquer, mas ele olhava atentamente para eles, esperando receber alguma coisa. Nunca ninguém havia dito para que ele olhasse para eles. Aqueles molantes sempre tinham que ficar de cabeça baixa, lembra? De cabeça baixa, enquanto aguardava a uma esmola, não tinha direito nem de saber quem estava ofertando para ele, quanto menos ter um diálogo. Mas agora aquele homem está surpreso e veja que o milagre já começa a acontecer nesse momento. Aquele homem está se sentindo acolhido, está se sentindo importante, está sentindo que tem um valor, que tem uma importância para alguém, e ele olha atentamente, curioso, o que vai acontecer agora? Nunca ninguém disse isso para mim, e ele espera receber alguma coisa, assim como as pessoas esperam alguma coisa da igreja. Assim como as pessoas estão, como o mundo espera receber algo de nós, esperam receber de nós uma palavra vinda de Deus, uma palavra vinda do coração de Jesus, um toque que venha fazer diferença em suas vidas, que venha marcar as suas vidas. Então Pedro disse logo para ele que eu não tenho ouro nem prata. Pedro se mostra, então, uma pessoa sem recursos. Eu não tenho recursos, não tenho dinheiro, não vou te dar dinheiro, mas eu vou te dar algo mais importante. Eu vou te dar mais importante, e isso é o que eu tenho, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. É isso que nós devemos fazer. Nós devemos levar Cristo às pessoas, colocar as pessoas de pé. Então Pedro dá um grito com ele, eu imagino Pedro gritando com ele, anda! Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, anda, levanta e anda. As pessoas, o mundo precisa de gente que
queira ajudá-los, que queira fazer com que eles levantem, com que eles andam. E quem vai efetuar essa transformação é Cristo. E cabe a nós levarmos Cristo a essas pessoas. Cabe nós levarmos a Cristo com coragem. Cabe nós levarmos a Cristo com ousadia a essas pessoas. E eles tiveram outra ação. Eles tomaram o homem pela sua mão direita. Então ele pegou na mão daquele homem e o puxou para cima e o levantou. E ele foi imediatamente, os seus pés e seus tornozelos se firmaram. As pessoas precisam de apoio, nós precisamos ser apoiadores. Não adianta apenas falar, precisamos agir, precisamos pegar nas mãos das pessoas e colocá-los de pé. Assim como Cristo colocou-nos de pé, precisamos também fazer isso. E aquele homem, então, viu seus pés se firmarem. Lá estava o milagre, os seus pés se firmaram, ele se coloca de pé, e o texto diz que ele deu um salto e se colocou em pé. Aquele homem já começou a pular. E depois ele passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Aquele homem começa a caminhar, começa a pular, começa a entrar no templo, e eu imagino aquela gritaria, aquela festa daquele homem fazendo, cantando ao Senhor, louvando o Senhor, dando glórias a Deus, e pulando, e andando, e pulando. Imagina a festa, imagina a alegria, e o povo todo viu cantar e louvar a Deus. O milagre aconteceu porque aqueles homens buscavam ao Senhor. O milagre aconteceu porque aqueles homens estavam cheios do Espírito Santo de Deus. O milagre aconteceu porque aqueles homens queriam mais de Deus na sua vida, mais de Cristo nas suas vidas. Eles não se conformaram apenas em conhecer o Senhor Jesus, mas eles foram até a presença de Deus. Eles foram buscar mais do Senhor Jesus. E a igreja de hoje em dia, a igreja do século 21, é uma igreja que não tem esse poder. E poder aqui, eu não estou falando de poder das emoções, eu estou falando do poder de ser usado por Deus, de querer ser usado por Deus. E a igreja do século 21 hoje é uma igreja em si mesmada, que olha para dentro de si o tempo todo e que busca a Deus para querer bênçãos, para pedir carros, empregos, casas, sucesso, status, posição. E Deus não vai te dar um carro, não vai te dar uma casa nova, não vai te dar uma mansão. Ele pode até te dar tudo isso, mas não foi para isso que Cristo morreu. Cristo veio e morreu para levantar as pessoas que estão caídas, para levantar o pecador caído e perdido no pecado, condenado à eternidade longe de Deus. Foi para isso que Jesus veio, e foi para isso que Jesus nos chamou, para tirarmos essas pessoas, para ajudarmos essas pessoas a levantarem em nome de Jesus, porque o poder é dele, e ele confere esse poder à sua igreja. Mas a igreja de hoje tem olhado para tantas coisas e tem se distraído com tantas coisas que tem esquecido da sua missão. Tem esquecido do grande poder de Deus. Então todo o povo viu aquele homem louvar a Deus e andar, e reconheceram que ele era o mesmo homem que estava na porta, e admirados então, ficaram assombrados com aquilo que aconteceu. E depois disso houve um grande discurso e mais de 5.000 pessoas se converteram. Mais de 5 pessoas numa única pregação que entregaram as suas vidas a Jesus. Olha a maravilha do poder de Deus quando a igreja, quando alguém se coloca nas mãos de Deus para ser usado. Quando alguém não se importa com as situações, quando alguém não se importa consigo mesmo, quando alguém se importa em fazer a vontade de Deus, em querer fazer essa vontade de Deus. Foi para isso que Deus nos chamou. Foi para isso que o Senhor nos chamou, para fazermos a sua obra, para fazermos a sua vontade. Então, nesse tempo, eu quero convidar você a pensar nisso, nesse tempo. Coloque-se nas mãos de Deus e queira ser uma bênção na vida de outras pessoas. Queira ser um canal, queira ser você a pessoa que Deus vai utilizar para levantar os coxos, para abrir os olhos dos cegos, para levantar aqueles que estão caídos, para trazerem um novo tempo,
para o nosso lugar, para a nossa igreja, para a nossa sociedade, para a nossa vizinhança, para a nossa família, que queira ser você essa pessoa que Deus vai usar. É comigo, é com você que Deus conta para fazer isso. Jesus já veio, já morreu, já ressuscitou, já nos garantiu a salvação. O Espírito Santo já foi enviado e habita nos corações daqueles que creem, nos consolando, nos ensinando, nos dando a direção. Mas cabe a nós caminharmos e irmos levar a palavra de Deus. Que Deus te abençoe, que você pense nisso, que você queira ser um vaso nas mãos de Deus, que você queira ser usado pelo Senhor para fazer a sua obra e que você queira ser cheio de poder para testemunhar e para falar de Jesus aos outros. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar? Vamos clamar ao Senhor. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai querido, nós queremos louvar ao Senhor pela Tua palavra, Senhor, Tua palavra poderosa, Senhor, Tua palavra tão poderosa que fala aos nossos corações, que enche os nossos corações de alegria, Senhor, e que nos desafia, ó Deus. Que o Senhor esteja nos abençoando nesse tempo difícil, nesse tempo duro, Senhor, mas que nós possamos ver a Tua graça, ver a Tua mão, contemplar a Tua ação no dia a dia, Senhor Deus, e que o Senhor esteja nos abençoando, esteja nos edificando, Senhor, e nos dando condições, ó Pai, para avançar e fazer a Tua obra, Senhor. Quero pedir agora a Tua bênção, a Tua direção, ó Deus, na vida daquelas pessoas que estão à nossa volta, Senhor, nossos familiares, pessoas que nós temos orado, Senhor Deus, nossos amigos, pessoas que nós temos clamado, Senhor, que o Senhor esteja abençoando essas pessoas, ó Pai, que o Senhor esteja usando cada um de nós, ó Deus, para proclamar a Tua palavra, para brilhar a Tua luz e levar a Tua luz aonde existem as trevas, Senhor Deus. Que nós não fiquemos perdendo tempo olhando para tantas situações, ó Pai, mas que a Tua igreja possa ser uma igreja firme, forte e que avança, ó Deus. E se algum dos Teus filhos, ó Pai, que antes caminhava, que antes louvava, que antes adorava ao Senhor, mas que agora, Senhor Deus, está abatido, agora talvez esteja sentado, talvez esteja até deitado, Senhor Deus, perante tantas situações, ó Pai, que o Senhor visita nesse momento, preenche o seu coração, enche-o de alegria, de vigor, de força, para que possa novamente saltar, que possa novamente caminhar, pular e avançar também, Senhor, adorando, louvando ao Senhor, experimentando das suas bênçãos, ó Pai. Nós pedimos que o Senhor esteja abençoando a cada um de nós, cada filho teu, cada um dos teus servos, ó Pai, e que a tua igreja seja uma igreja forte e atuante nesse tempo. É o que nós clamamos no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Só rebanho, só pastor, uma só fé em só Salvador, em Teu amor unidos aqui no mesmo Espírito.
tu és digno do nosso louvor. Tu és o imã que nos atrai e só por ti adoramos o Pai, e só por ti adoramos o Pai. Um só rebanho, um só pastor, nós esperamos por ti, ó Senhor, e face a face que vamos ver quem nos amou e por nós quis morrer. Quem nos amou e por nós quis Graças a Deus, meus irmãos, nós estamos chegando ao término de mais um momento de culto, estamos chegando ao final de mais um dia em que nós estivemos na presença do Senhor. Na verdade, o culto não termina, deixa eu corrigir aqui, o culto continua no seu dia a dia, continua na sua casa, continua na sua individualidade, continua na semana e no seu coração. Que você tenha uma semana de paz, uma semana abençoada, uma semana tranquila, uma semana de vitórias. Nós queremos vitórias, nós queremos alegria, nós queremos bênçãos, e creia e coloque tudo isso nas mãos de Deus, porque Ele é fonte de tudo isso. Então, se a sua semana for de lutas, tenha certeza que você também terá vitórias. Não vai ter só lutas, não, vai ter vitórias também, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Não se esqueça disso, Deus é por nós e Ele continua a caminhar ao nosso lado. Que Deus te abençoe. Vamos orar para nós terminarmos então. Senhor Deus, Pai de amor, obrigado, Senhor, pelo momento em que nos deste, que podemos juntos estarmos à Tua presença, pelos cânticos, pelos louvores, pela palavra, pelas orações, pela Tua presença, ó Deus. Que a Tua presença seja constante na vida dos Teus filhos, que a Tua presença seja constante na vida de todos aqueles que o buscam, Senhor, e que se essa semana tiver luta, Senhor, também seja marcada pelas vitórias, pela alegria, pelas alegrias, pela paz e pela Tua presença na vida de cada um. E que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus o Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Que Deus abençoe a sua vida e que você tenha uma excelente semana na presença do Senhor.